Deus, Davi a tinha trazido de Quiriate-Jearim para o lugar que ele havia preparado, porque tinha armado uma tenda para a arca em Jerusalém. Mas o altar de bronze que havia sido feito por Bezalel, filho de Uri, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ali sacrifícios diante do Senhor, sobre o altar de bronze que estava na tenda do encontro, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça o que você quer que eu lhe dê. Salomão respondeu: foste muito bondoso com Davi meu pai, e me fizeste reinar em seu lugar. E agora, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à frente desse povo, pois quem seria capaz de governar esse grande povo? Deus disse a Salomão: visto que foi esse o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, bens ou honra, nem a morte dos seus inimigos, nem tampouco pediu longevidade, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento lhe serão dados, e lhe darei também riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve, nenhum rei depois de você terá. Salomão voltou para Jerusalém, da sua ida ao lugar alto, que ficava em Gibeão, de diante da tenda do encontro, e reinou sobre Israel. Amém? Para quem não leu a Bíblia essa semana, está pago. Está pago. Mas eu quis ler todo o contexto para que você entenda e não saia daqui sem saber o que Deus quer falar com você. E quando eu comecei a meditar nessa palavra alguns meses atrás, eu fiquei me perguntando: por que Salomão, pastor, sai de Jerusalém, que tem a tenda de Davi, Salatiel? Lá na tenda de Davi tinha a Arca da Aliança, mas ele decide sair de dentro de Jerusalém, a cidade que ele estava habitando. Ele decide chamar todo o povo, os chefes de família, os juízes, só os líderes. Ele decide chamar todo o povo e falar: vamos até Gibeão, vamos subir o monte. E eu fiquei me perguntando, qual a necessidade de sair de dentro de Jerusalém, que tem a tenda do encontro que Davi estabeleceu, a Arca da Aliança estava ali, mas ele decide ali sair de Jerusalém e percorrer quase 10 quilômetros a Gibeão e subir o monte, que é o monte de Gibeão, porque lá nesse monte, graça, estava a tenda que Moisés fez há 480 anos atrás. E aí eu me pergunto, qual a necessidade de sair, percorrer 10 quilômetros, não tinha carro como tem hoje, era a pé ou a cavalo, e ainda decidir subir um monte muito íngreme e difícil, Carlos, porque ali ele queria sacrificar. Peraí, na tenda de Davi não podia sacrificar? E aí eu fui pesquisar. A tenda de Davi estabeleceu uma adoração a Deus que era diferente da adoração que tinha no tabernáculo de Moisés. Se a gente for voltar lá no Êxodo, a gente vai ver que Deus deu todos os utensílios para Moisés, como fazer, como construir, o Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar, a pia de bronze, o altar, tudo Deus deu os detalhes. De Davi era diferente. Cada tenda de Davi, pastor, a
fala assim: meu filho, eu quis construir o templo do Senhor, eu quis construir a casa de Deus, mas Deus disse que não será, vai ser você. E aí Davi chama todo o povo e fala assim, fala para toda a congregação: olha, ele é um moço, ele ainda é jovem, eu preciso que vocês o ajudem, porque Deus disse que é ele que vai construir, não eu. Davi faz isso, passa o bastão, chama todos os líderes e pede para ajudar a Salomão. Só que nesse passar de bastão, Davi vai oferecer 1000 carneiros, 1000 ovelhas. A oferta de Davi foi muito maior do que a oferta de Salomão, que às vezes a gente acha que foi grande. Na minha cabeça, ninguém nunca ofertou ao Senhor mais do que Salomão. 1000 holocaustos. Que adoração extravagante essa. Mas quando eu fui ler 1 Crônicas 29, na passada de bastão, vai dizer que Davi ofertou 1000 carneiros, 1000 ovelhas e 1000 bodes. 3000 holocaustos. Davi era um homem ali que sabia o que era adoração. Davi era um homem que sabia o que era sacrifício. Porque a gente lembra, quando ele vai trazendo a arca da maneira certa, agora ele dá 6 passos e sacrifica. Mais 6 passos e sacrifica. Era um homem que sabia o que era sacrifício, que sabia o que agradaria a Deus. E em algum momento, em algum salmo, ele fala: o Senhor não se agrada de sacrifícios, mas de um coração derrotado ao Senhor. E aí eu me pergunto, por que Salomão sai de Jerusalém, vai até Gibeão, leva um povo numeroso com ele de liderança, sobe o monte, Cátia, faz todo mundo subir o monte, porque ele queria consultar ao Senhor. E aí eu entendo que todas as vezes que a gente tem vivido momentos de transição e momentos de construir coisas grandes, nós precisamos voltar a lugares antigos. Você não entendeu? Todas as vezes que Deus está nos levando a um momento de transição espiritual, na sua casa, não sei. Todas as vezes que nós estamos passando por momentos de transição, ou momentos que Deus vai nos fazer viver coisas grandes, nós precisamos entender que precisamos voltar em alguns locais. E nesse contexto aqui, o lugar era Gibeão, lugar da intervenção de Deus. Quem nunca leu Josué e foi lá que Deus fez o sol e a lua parar? Gibeão, lugar da presença e da adoração, lugar da aliança. Foi lá em Gibeão que os gibeonitas se colocaram roupa de saco, fingiram que eram mendigos, levaram pães cheios de bolor e colocaram diante de Josué e falaram: não nos mate. E aí eles fizeram uma aliança com aquele povo sem saber que eles eram o povo da terra. Eles mentiram, mas como o povo de Deus tem palavra, a palavra continua. Deus fez uma aliança com os gibeonitas naquele dia. Então, Gibeão também é lugar de aliança. Salomão era o terceiro rei de Israel, sucessor de Davi. No tabernáculo de Moisés tinha o altar de bronze com todos os utensílios, exceto a arca, que estava no monte Sião, em Jerusalém, perto de Davi. Mas Salomão entendeu que existia um lugar onde Deus se manifestava. Por que ir tão longe se Deus receberia a adoração na vida de Davi? É porque Salomão entendeu que a tenda de Davi era
era a mais profunda adoração de Davi e não dele. Ele precisava voltar e buscar a Deus da maneira tradicional, para então Deus o impelir a ter o seu próprio estilo de adoração. Se você não sabe como fazer, busque fazer do jeito que já dá certo. Se você não sabe ainda adorar de forma espontânea, volte a fazer aquilo que já deu certo. Volte a jejuar, volte a orar, volte a consagrar. Isso ainda é tradicional. Isso ainda dá certo. E quando você tiver um estilo de vida tradicional, você vai começar a viver o seu próprio estilo de adoração espontânea. Porque Davi começou adorando de forma tradicional. 6 passos sacrifica, 6 passos sacrifica, 6 passos sacrifica. Era tradicional. Mas a tenda que Davi levantou foi a adoração espontânea dele. Não existia um lugar que tinha adoração 24 horas com louvor, com música e com intercessão. Adoração espontânea de Davi. E mais lá na frente, em Amós, o Senhor vai dizer: eu tenho saudade da tenda de Davi. Mas não era um lugar físico, não, irmãos. O que Deus estava sentindo saudade era a adoração verdadeira e espontânea de um povo. Porque Deus sabia que o ritual, toda aquela parte metódica era importante para aquele tempo. Mas Davi, no tempo de transição, entendeu que agora não é mais sacrifício de animais. Agora eu sou o sacrifício. Você começou a entender que existiu essa transição? Já não mais sacrifício de animais, agora é 24 horas a adoração. Davi começou com o tradicional, mas na caminhada dele, pastor Silvestre, ele entendeu que ele precisava entregar a adoração dele. E no momento de transição de Davi para Salomão, Salomão diz assim: eu preciso voltar lá em Gibeão, porque eu preciso fazer o tradicional, porque a partir disso Deus vai me impedir a fazer agora o meu estilo de adoração. Engraçado que só quem está correndo a carreira da fé sabe que precisa honrar as coisas antigas. Só quem sabe que tem algo grande para construir entende que precisa voltar e acessar lugares e pessoas que Deus já usou muito. Não tem como eu querer viver grandes coisas sendo que eu não consigo honrar aquela irmã do ciclo de oração que me ganhou para Jesus. Não tem como eu achar que Deus vai me usar muito, sendo que eu não consigo honrar nem aquela congregação que eu aceitei a Jesus. Não dá, galera. Tenha acesso e respaldo das coisas antigas. Sacrifícios voluntários geram acesso. Ele não entregou qualquer coisa. Ele foi extravagante. Mais importante do que a quantidade foi a intenção de Salomão. O que fez toda a diferença, Graça, para Deus naquela mesma noite, como diz a palavra. Porque 480 anos de Moisés até Davi, você não vai ver grandes manifestações de Deus lá em Gibeão. Mas naquele dia, na transição, Deus apareceu.
Quantas ofertas desses 480 anos não foram entregues ali de manhã e de tarde, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde, e Deus não se manifestou. Mas naquele dia que Salomão decidiu subir o monte e levar todos os líderes, Deus apareceu. Glória. Glória. Apesar de Deus entender o nosso momento de entrega, Ele não esperará nada de nós que nós não possamos entregar no momento. Deus, Ele não é incoerente, pastor. Deus, Ele não vai querer, graça, que eu entregue. Deus não vai querer que eu entregue o carneiro, sendo que eu só posso ofertar o passarinho. E lá no Antigo Testamento, na lei das ofertas, eu queria que você não perdesse a missão. No Antigo Testamento, na lei das ofertas, o Senhor estipulou algumas ofertas ali. É carneiro, para quem não tem condição, é passarinho. E para quem ainda não tem condição do passarinho, é um éfode de farinha, uma medida de farinha. Sabe o que Deus está querendo dizer? E desde a hora que eu sentei ali, Deus está mandando eu falar isso. Não importa a sua oferta, oferte. Não importa o seu nível de entrega, entregue. E Deus, Ele nos dá espaço, Raquel, para no dia que a gente não consegue levantar a mão para adorar, a gente chora, porque Ele recebe. No dia, Neide, que a gente não consegue entregar 24 horas de oração, de jejum, a gente entrega e fica amanhã, porque Ele recebe. Mas sabe o que Ele está dizendo? Só não deixe de sacrificar. Está vendo como Deus, Ele não é incoerente? Ele não vai requerer de mim que chegue aqui e faça um teatro. Ele quer que você chegue com toda a sua adoração espontânea e Deus, hoje eu só tenho lágrima. Deus, hoje eu não tenho mão para levantar, hoje meu coração está quebrado, mas eu tenho lágrima. Deus, hoje não tem condição de eu ofertar um carneiro, não. Hoje eu só tenho uma medida de farinha, é pouquinho. Mas eu não vou deixar de ofertar. E isso aqui eu não estou falando sobre poder aquisitivo. Isso aqui eu estou falando de um coração disponível. Porque Deus, Ele abre margem para que todos, do rico ao pobre, fossem ofertar no templo. Para que ninguém falasse assim, eu não posso ofertar porque ele quer um carneiro. Deus está falando de farinha, você tem? Você tem farinha hoje? Você tem farinha hoje? E quantas vezes a gente não consegue ofertar nem um passarinho? Engraçado que quando José e Maria foram apresentar Jesus no templo, vocês sabem o que foi que eles ofertaram? Porque tinha uma oferta, né? Para apresentar a criança, tinha que levar até o sacerdote uma oferta. José e Maria levaram 2 passarinhos. E está aí você, querendo só entregar, se você entregar que nem um pastor. Está aí você, querendo só entregar, se você entregar que nem a cantora. Está aí você, querendo entregar a intercessão só igual a Neide. Se eu não conseguir entregar igual a Neide, o meu é só uma farinha, mas o dela é um carneiro. E aí Deus hoje está abrindo margem. Tem farinha? Venha. Tem passarinho aí? Venha. Tem carneiro? Venha. Só não deixe de ofertar hoje. Hoje ninguém vai sair daqui
Só não retém aquilo que você tem condição de oferecer. E o pior, esse aqui para mim é pior. Não queira mostrar também que você está oferecendo algo que você não tem. Isso aqui para mim é pior. Porque tem gente que até para Deus ela finge. A gente tem a mania de falar, né? Vamos confundir o inimigo. E realmente tem dia que a gente tem que confundir o inimigo mesmo. Agora você até diante de Deus está com máscara. Até diante de Deus você está se achando a rainha, o rei da cocada preta. E Deus está falando, você está todo quebrado, mas está aí cheio de gozo diante de mim. A gente tem que aprender que a gente oferta o pouco que tem, mas também não precisa dizer que você está ofertando grande coisa se você não está. Reconheça. É pouco, é muito, é muito. Seja extravagante, seja. Agora, alinhado. Porque a adoração extravagante de Salomão, Deus recebeu. Foi 1000, é 1000. Mas no dia que Maria e José também ofertou 2 passarinhos, ele recebeu 2 passarinhos. Não dá, Raquel, para mostrar que é sempre não. Eu acho mais bonito, pastor Silvestre, eu chegar aqui e derramar, falar, Deus, eu estou quebrado. Deus, eu estou fraco. Deus, eu não estou conseguindo orar, não estou conseguindo. Não consigo jejuar pela manhã. Do que eu postar numa rede social que eu faço, sinto que eu não faço. Do que eu chegar aqui e pregar uma mensagem como essa e falar, não, eu oro tantas horas. É mais bonito reconhecer. Não retenha aquilo que você tem condição de oferecer. Ou queira mostrar algo que não é verdadeiro. Lembra de Ananias e Safira? Os dois conversaram, olha, vamos falar que a gente vendeu por tanto. Para mostrar que a gente está ofertando muito. E no fundo não era aquilo. Chega diante de Pedro. Está aqui a nossa oferta. Está aqui a minha oferta, primeiro marido, né? Está aqui a minha oferta, vendi o terreno por tanto. Aí Pedro, peraí, você está mentindo no Espírito Santo. Quem foi que revelou isso para Pedro, irmãos? O Espírito Santo. Você está mentindo com o Espírito Santo. Por causa disso, vai acontecer com você o que vai acontecer. E ele cai morto. Daqui a pouco vem Safira, então, nós vendemos o nosso terreno por tanto, está aqui. Pedro, seu marido acabou de sair daqui morto, pela mentira que vocês estão entregando algo, sendo que não está sendo entregue isso. Ela cai morta e leva. De que adiantou, Cauã? Né? Eu fico pensando, de que adianta? Para que dizer que eu estou oferecendo algo sendo que não é de verdade? Eu prefiro, Raquel, ficar sentadinha ali do que dizer que eu estou cheia o tempo todo sendo que eu não estou. A gente tem que entender que aqui é a casa do nosso Pai. E na casa do nosso Pai, a gente tem liberdade para dizer, Pai, eu não estou bem. Pai, eu estou fraco. Meu azeite está pouquinho. Tem dias, irmãos. E a mensagem foi um contexto totalmente diferente daquilo que eu coloquei aqui. Mas eu acho que no momento que estamos vivendo, eu não sei se você está percebendo, mas o momento em que a igreja está vivendo de transição, é necessário voltarmos a algumas práticas. E
desde quando o pastor começou a falar 10 dias de jejum, eu falei, Deus, está acontecendo alguma coisa. 6 meses de oração, vai acontecer alguma coisa. Mas se você está aí, questionando os 1000 holocaustos, deixa eu te dizer, Deus não vai aparecer para você e vai falar, pede o que queres. Porque Deus, Eliana, só vai aparecer para algumas pessoas e dizer, pede o que queres, para aqueles que sabem entregar. Deus, ele não é menino. Não vem achando que Deus vai te encher, te usar, sendo que você não entrega no altar. É uma palavra dura, né? É difícil dar glória, é difícil levantar a mão, é difícil pular da cadeira, mas se você entender essa palavra hoje e mudar, pode ser que nessa mesma noite o Senhor apareça com você. E naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse, peça o que você quer que eu lhe dê. E não foi porque era 1000. Rapaz, Salomão veio para cá com 1000 holocaustos, recebia muita coisa. Não. A intenção de Salomão de sair do ambiente aonde Davi instituiu a adoração dele, a adoração do pastor é do pastor, do pastor. A sua adoração é sua adoração, Vidani. Eu preciso buscar o meu estilo de adoração. Raquel, a sua forma de cantar é a sua forma de cantar. A sua forma, Kátia, é outra. E você precisa buscar a sua forma de adoração. E quando você fizer isso, com a sua forma de adoração, com a intenção alinhada ao coração de Deus, Deus vai aparecer e vai perguntar o que quer que a gente faça. Porque a gente gosta de saber, né? De ouvir o que quer que eu te faça. Como se Deus fosse um gênio da lâmpada. O que quer que eu te faça, bebezinha? O que quer, neném? E eu vejo um homem andando 10 quilômetros, subindo um monte íngreme e difícil de subir. Mas ele foi porque ele queria consultar ao Senhor. Era como se Salomão estivesse dizendo, eu tenho agora uma grande obra para fazer. Ele não tinha começado ainda a construir o templo do Senhor. Eu tenho uma grande responsabilidade. Mas eu não posso começar essa grande responsabilidade. Eu não posso começar esse novo tempo se antes eu voltar a um lugar que Deus já falou muito e consultar a Ele. Volte. Volte. Consulte ao Senhor. Entregue ao Senhor. E Ele vai te responder. Você pode ficar de pé? Subir o monte. Se você sair da sua casa todas as vezes, você vem para a igreja, imaginando eu estou indo
subir o monte. Eu estou indo sacrificar, eu estou indo ofertar hoje. A sua vida com certeza estaria muito diferente. Porque monte do Senhor não é qualquer lugar. Se você parar para estudar os montes que tem na Bíblia, Monte Sião, Monte Gibeão, Monte das Oliveiras, você vai entender que monte não é qualquer lugar. E a gente gosta de cantar: eu vou subir o monte. Eu vou subir o monte. Eu amo cantar esse louvor. Eu vou subir o monte. Mas quando você sobe o monte, você está entregando o quê? Quando você sobe o monte, você está entregando o quê? Porque monte do Senhor, eu lembro quando o Senhor fala com Moisés: Moisés, manda o povo ficar no pé do monte, porque se ele subir eu vou matar. Porque monte não é qualquer coisa. Monte da adoração, altar de adoração não é qualquer coisa. Então tenha temor ao entrar na casa do Senhor. Tenha temor quando você vai tocar ao Senhor. Tenha temor, porque você está louvando ao Senhor. A igreja precisa voltar a ter uma sensibilidade que estamos na casa do Senhor. Não é qualquer lugar. Não é qualquer lugar. Daniel, não é qualquer lugar. Tainá, não é qualquer lugar. Estamos vivendo um tempo de transição, se você ainda não percebeu, e aqui não é qualquer lugar. Vamos subir para ofertar? Vamos subir para dar 10 dias de jejum? Bora subir para 6 meses de oração? Bora subir? Porque vai ter um dia, quando subir toda essa oferta, eu quero estar aqui, porque o Senhor vai aparecer, né? No dia que o Senhor responder a mim, esses 6 meses de oração, eu quero estar aqui. No dia que Deus decidir aparecer e perguntar o que é que vocês querem, eu quero estar aqui. Eu estou dando tempo para você ofertar. Você não entendeu ainda não? Eu estou dando tempo para intercessão e entregar. Estou dando tempo para você ofertar. Olha só. Entrega. 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 Tem carneiro, entrega. Tem passarinho, entrega. Se tem só farinha hoje, entrega. Ele está aqui para receber. Você não vai sair daqui hoje sem ofertar. E eu queria que você hoje fizesse um propósito. É você, Deus. Eu não sei, pastor, o que o Senhor vai entregar. Eu não sei se essa semana o Senhor vai fazer um dia de jejum 24 horas. Eu não sei se essa semana o Senhor vai tirar o dia todo orando. Eu não sei se
Teve alguém aqui que pregou, eu não lembro quem foi, mas falou assim: dê nome à sua oferta. Naquele dia, pastor Sérgio, eu falei assim: Deus, eu preciso de um emprego com pelo menos R$700 a mais. Foi o que eu falei, pastor Sérgio, naquele dia. Falei: Deus, eu preciso de uma vaga de emprego com um salário de pelo menos R$700 a mais. É o que eu preciso. R$700 a mais por mês, vai ficar tranquilo. Peguei, fiz a minha oferta no cartão de crédito, no Pix do cartão, que eu não tinha naquele dia. Ofertei R$50. Falei: Deus, esse daqui é minha vaga, com um salário por mais de R$700. Acredite se você quiser. 7 dias de convocação. No dia 26 de janeiro, eu estava assinando a minha carteira para uma vaga de gerente, que eu não tinha experiência, com um salário com mais de R$1.000 a mais daquilo que eu já ganhava. E eu estou falando isso para exercitar a sua fé hoje. E a intenção com que a gente sobe o monte faz toda a diferença. Toda a diferença. Eu passei uns meses atrás uma batalha espiritual muito grande, sem conseguir orar, gente. Falei: Deus, tem misericórdia de mim. Eu não estou conseguindo. Sabe quando você dobra o joelho para orar e você não tem nada? Parece que o céu está de bronze, não sai nada. Falei: Deus, o que é isso? E aí eu mandei mensagem para as amigas: orar por mim, porque eu estou tão triste que o céu está de bronze, eu não estou conseguindo orar. E aí as meninas foram lá em casa, fizeram tudo e nada. Comecei a ler um livro. Tinha um livro lá em casa, ouvi um novo, é melhor. Aí eu comecei a ler esse livro. No último dia, irmãos, que eu terminei de ler esse livro, meu coração estava queimando de uma forma. Que quando eu terminei, eu falei: Deus, se o Senhor tem isso aqui para mim, eu quero. Se esses dons que o Senhor entregou para esse homem aqui está disponível para mim, eu quero. Diante de Deus, naquele dia que eu terminei de ler o livro, veio pregar aqui o apóstolo Eves, no domingo. No final ele falou assim: quem quer dons espirituais, vem aqui na frente. Eu corri e vim para cá. Ele passou, orou com todo mundo e eu fiquei. Eu falei: não, Deus, por favor. Eu estou acreditando que o Senhor vai me entregar esse dom. Coração queimando, Neide. Ele passou por todo mundo, ele já ia subir ao altar. Eu falei: não vou sair daqui. E aí chegou o pastor Juan. A irmã chegou e botou a mão assim e falou: Jéssica, Deus está te entregando hoje o dom tal e o dom tal. Os dois dons, irmãos, que eu estava orando. E eu não tinha aberto a minha boca para falar. Por que você está falando isso, Jéssica? É para se amostrar? Não. É para te incentivar a, quando vir para a casa de Deus,